Olá, eu sou Iago Luiz Vinícius de Moraes. Esse é o Psicodrologia, um canal para falarmos um pouco sobre a masculinidade, sobre a mentalidade masculina, enfim, sobre como é a vida do homem na atualidade. Olá, sejam bem-vindos à continuação do nosso vídeo sobre as diferenças sexuais. Aqui no caso, nós vamos continuar falando sobre as diferenças sexuais relacionadas à saúde, mais especificamente ferimentos, síndrome de Down e câncer. Para quem não viu o primeiro vídeo, essa é uma série de vídeos sobre esse livro aqui, Sex Difference Summarizing More Than a Century of Scientific Research, Diferenças Sexuais, resumindo mais de um século de pesquisa científica. Aqui eu não vou repetir tudo que eu disse no primeiro vídeo, vocês podem acessar o link que está aparecendo na parte superior para ver, mas só dando uma rápida relembrada, quando eu digo que é alguma característica de um sexo, eu estou dizendo que ela é mais comum, não necessariamente que ela é universal ou exclusiva de um sexo. Bom, com relação a ferimentos, parece que homens ou indivíduos machos em geral, tanto humanos quanto não humanos, tendem a se ferir com mais frequência do que as mulheres, do que as fêmeas. E isso em praticamente todas as faixas etárias. No máximo, quando algum estudo encontra um resultado diferente, é de que não existe diferenças sexuais, mas esses, como vocês podem ver, são bem raros. Em geral, parece ser quase unânime que homens se ferem com mais frequência. Com relação a ferimentos de trânsito, em geral, os estudos também mostram que homens se ferem com mais frequência do que mulheres, porém, existe um detalhe que muitas vezes não é mencionado ou é esquecido. Você tem que levar em consideração quanto tempo as pessoas passam no trânsito. Se você não está no trânsito, você não pode sofrer um ferimento de trânsito, certo? Correto? E alguns pesquisadores tentaram fazer essa conversão, fazer essa estimativa, e parece que quando você leva em consideração os quilômetros andados, quanto tempo a pessoa passa no trânsito, não há diferenças sexuais, ou então as mulheres acabam se ferindo mais frequência. Teve uma rede que achou que as mulheres se feriram com mais frequência. Então, esse é um detalhe bastante importante e às vezes as pessoas não mencionam. Então, a gente tem que rever essa questão, né? Os homens eles se ferem mais, mas eles também passam mais tempo no trânsito. Síndrome de Down, todos os estudos que investigaram se existe alguma diferença sexual na síndrome de Down concluíram que ela é concluíram de forma unânime que ela é mais frequente em homens. O que nos leva à seguinte dúvida: o que causaria a síndrome de Down ser mais frequente em homens do que mulheres, já que ela é causada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, a pessoa nasce com 3 cópias do cromossomo 21, e esse não é um cromossomo sexual, então até onde eu sei não faz muito sentido ele ser mais comum em homens do que em mulheres, ele deveria existir em igual frequência. Será que existiria um segundo tipo de síndrome de Down, seria mais comum em mulheres e ela acaba passando despercebida? Com relação à cirrose, os estudos indicam que, em geral, os homens eles desenvolvem cirrose mais frequente que as mulheres, né? A maioria das pessoas com cirrose são homens, mas isso é quando a gente considera a população geral. Se a gente pega só as pessoas alcoólatras, aquelas que têm dependência química do álcool e têm problema sério com o álcool, então parece que as mulheres são maioria. Parece que as mulheres elas precisam beber menos para desenvolver cirrose, alguma coisa do tipo. Enquanto os homens eles têm cirrose com mais frequência porque na verdade eles bebem mais bebida, né, mais álcool, com mais frequência durante mais tempo. Agora, as mulheres, quando elas bebem de verdade, quando elas têm problemas com o álcool, aí elas acabam desenvolvendo mais frequência, parece que talvez elas sejam mais propensas a desenvolver. Com relação aos vários tipos de câncer, parece que em geral homens são diagnosticados com câncer e morrem de câncer mais frequência do que mulheres. Teve apenas 2 estudos aqui, um no Equador e um no Canadá, que encontraram resultados diferentes. O resto foi unânime e homens desenvolvem
ou melhor, são diagnosticados e morrem mais frequentemente de câncer em mulheres. Aqui está juntando todos os tipos de câncer, né? Com relação ao câncer de cólon e de reto, há indícios de que ele seja mais comum em homens, pelo menos o diagnóstico é mais comum em homens, e uma vez que o diagnóstico é feito, os homens em geral têm menos chances de morrer, quer dizer, têm menos chances de viver. Eles é mais certeza de que eles não vão conseguir se curar da doença e vão morrer. E entre aqueles que morrem, eles morrem mais cedo do que as mulheres. Porém, os resultados são meio inconsistentes, precisa ser investigado melhor. Leucemia também é um tipo de câncer mais comum em homens. Os estudos apontam de forma unânime que ele é mais comum, ele é diagnosticado com mais frequência, os homens morrem com mais frequência. Então, também é algo interessante para se pensar. Eu não sei, eu chutaria que tem a ver com o fato de que a testosterona enfraquece o sistema imunológico. E já que a leucemia afeta o sistema imunológico, isso poderia ser a causa da leucemia ser mais comum em homens. Mas não entendo muito de leucemia, então vou parar por aqui. Câncer de pulmão. Assim como a cirrose, as pesquisas apontam resultados estranhos e inconsistentes. Parece que homens desenvolvem câncer de pulmão com mais frequência, e uma vez diagnosticado, eles tendem a morrer com mais certeza e mais rapidamente. Porém, se a gente pega apenas os fumantes, então as mulheres desenvolvem câncer de pulmão com mais frequência do que os homens e morrem com mais frequência. Parece que as mulheres precisam fumar menos do que os homens para desenvolver câncer de pulmão. Então, isso nos leva à pergunta: por que homens têm câncer de pulmão com mais frequência? Será que isso tem alguma coisa a ver com o tipo de trabalho que eles estão submetidos? Talvez o fato de ser mais comum homens trabalharem em minas de carvão, no trânsito, na rua, então eles estão mais sujeitos a poluentes que poderiam causar câncer de pulmão, algo do tipo. Também é algo para se pensar, para se investigar melhor. Câncer de estômago, parece unânime também que ele é mais comum em homens, tirando um estudo aqui feito no Japão, que identificou que as mulheres morrem de câncer de estômago com mais frequência do que homens, mas todos os outros encontraram o contrário. Homens desenvolvem e morrem de câncer de estômago com mais frequência do que mulheres. Teve inclusive um aqui do Japão, o Ministério de Saúde e Bem-Estar japonês, que identificou na verdade o contrário, que homens morrem de câncer de estômago mais do que mulheres. Mas esse foi em 98, esse daqui do Sun et al., que identificou que mulheres morrem mais, foi em 2002. Então talvez o padrão tenha mudado com o tempo, vai saber. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtem, deixem nos comentários a opinião de vocês, compartilhem com os amigos, inscreva-se no canal para receber as atualizações, acompanhe também a página do Facebook e faça uma doação através do link na descrição ou se tornando um patrono no Patreon para ajudar o canal a continuar existindo. Muito obrigado e vejo vocês no nosso próximo vídeo.